Olá, seja muito bem-vindo ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você aprende a faturar mais de 5 mil por mês, zero dores nas mãos e o resultado é logo no primeiro atendimento. Vem comigo! O meu nome é Alessandra Marcelino, sou criadora do método da terapia podal, que é um método que consiste em você utilizar os pés como sua principal ferramenta de trabalho. E esse método, ele tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, do pontos de acupuntura e o alongamento do yoga. Hoje falaremos sobre a avaliação palpatória. Embora a topografia, o formato e a proporção de cada pessoa sejam únicos, a composição do corpo e as estruturas são praticamente idênticas em todos os indivíduos. Não é fantástico isso? Olha só, parece até filosofia, não parece? Embora a topografia, o formato e a composição de cada pessoa sejam únicos e intransferível, a composição do corpo e as estruturas são praticamente idênticas em todos os indivíduos. Eu acho isso incrível, isso nos dá proporção e capacidade para que cada um que a gente avalia seja único e a nossa experiência cresça ainda mais, com mais disposição, com mais tenacidade, com mais transparência, ética. É assim que eu gosto de avaliar o meu cliente. Então, a gente tem que ter em mente que avaliar é palpar, é com a mão que a gente vai avaliar. Então, palpar significa examinar ou explorar através do toque, porque é com a mão que o massoterapeuta avalia. E é com os pés que ele trata. Por quê? Porque a terapia podal, nós começamos e terminamos o tratamento com a mesma energia. Nós não cansamos as mãos, pois as mãos, elas têm músculos delicados. Quando usamos os pés, as alavancas são maiores e com a mesma pressão. Isso faz com que o nosso atendimento e o nosso tratamento fique cada vez mais eficaz, porque atingimos musculaturas, fáscias, tendões e um único movimento. Não é incrível? Eu adoro. Então, palpar, ela é um recurso indispensável que permite que o terapeuta extraia informações das estruturas do corpo do seu cliente, como, por exemplo, o tônus. Como é que está aquele tônus? A textura? Tem pontos de tensões? Onde estão eles? Isso é palpar, é avaliar. E ele é um recurso diagnóstico, visando o tratamento a ser aplicado. É uma arte que envolve localizar a estrutura, estar atento às suas características. Então, avaliar é uma arte, é um recurso diagnóstico e visa o tratamento a ser aplicado. Se eu peguei aqui e vi que essa estrutura tem pontos de tensões, eu já miro onde que eu vou, já vou pensando o que que eu vou, qual é o óleo essencial que eu vou utilizar, qual é a manobra massoterapêutica que eu vou utilizar. Vou usar a terapia podal dessa forma. Tudo isso na avaliação a gente já consegue ter em mente o que que a gente vai colocar em prática. É uma arte, veja bem, é uma arte que envolve localizar a estrutura. Aqui tem um ponto, um trigger point, um ponto de tensão. Então, é localizar a estrutura e estar atento às características que a gente encontra naquele momento. Isso é avaliar. Mas, Alessandra, qual é a importância de fazer uma boa avaliação palpatória? Isso é importante.
É importante, sabe por quê? Porque é uma experiência que envolve todos os nossos sentidos. Palpar, ele requer mãos, dedos receptivos, olhos abertos, ouvidos atentos. A respiração, ela tem que estar tranquila, assim como a nossa mente. Isso é avaliar, isso é pegar uma pessoa e estar presente na hora do seu atendimento. É como é que eu tô? Eu tô presente? Eu vou conseguir captar tudo isso. Massoterapeuta, enquanto você explora o território e a textura do corpo do seu cliente, fique atento a todas as ferramentas de sentido das quais você dispõe. Olha que maravilha! É muito lindo isso. O fato de você estar presente naquele momento faz da sua avaliação algo muito, muito nobre, muito espetacular. Porque é só dessa forma que você consegue extrair o melhor da sua avaliação. É estando presente. Fazendo isso, você aumenta o seu faturamento, aumenta a sua autoridade, fideliza e o resultado é logo no primeiro atendimento. Isso vai te dar autoridade. Você estando presente, você consegue cada coisa vai estar ao seu lugar. Se você não fizer a avaliação, o tratamento ele não é direcionado, ele não é eficaz. E você perde a oportunidade de passar por essa experiência e, consequentemente, não fideliza, porque você também está sendo avaliado. Cada vez que a gente entra em contato com uma outra pessoa, você avalia e você também está sendo avaliado. Você avalia com as suas ferramentas, mas o outro também utiliza das dele para fazer com que a avaliação dele também seja eficaz em cima de você. Interessante isso, né? A gente sempre tem que lembrar que no mundo é um tomar lá da cá, é um dar e receber a todo momento. Então, como descobrir que é preciso uma avaliação palpatória necessária naquele momento? Como eu descobri isso? Como eu descobri que a avaliação ela é extremamente importante? Porque essa atitude te leva a descobrir de onde vem a dor. Se eu não avalio, eu não consigo saber de onde vem essa dor. Te ajuda a ter um raciocínio das estruturas. Porque, olha só, pegou, já sentiu em como você vai tratar, levando ao resultado da diminuição de dor logo no primeiro atendimento? Sim, porque você palpou, você utilizou todas as suas ferramentas de observação, de sentido, para fazer com que a avaliação fosse necessária. E com isso você vai fidelizar o seu cliente e se tornar referência no seu trabalho. Enquanto vamos fazendo uma avaliação palpatória, podemos verbalizar o que estamos sentindo para o cliente, deixando ele mais seguro dos nossos movimentos. Olha que coisa linda! Você vai falando com o cliente, com o seu paciente, de que forma você viu aquela estrutura que está sendo massageada, está sendo palpada, você está fazendo uma avaliação. Eu acho isso extremamente importante. E com isso, agora a gente já pode saber que as vantagens de uma boa avaliação palpatória. Quais seriam as vantagens, né? Se nós estamos presentes, se utilizamos todos os nossos sentidos para fazer uma boa avaliação, nós temos muitas vantagens. A gente vai resgatar o olhar clínico para o corpo humano a partir do toque, permitindo que o terapeuta capte maiores informações das estruturas. Com a contração e o relaxamento, o alongamento e o encurtamento, e também o comportamento das fáscias. Saber avaliar te dá mais segurança no tratamento. Tudo isso que nós
já havíamos falado anteriormente, eu coloquei agora para você. Então, as vantagens é resgatar o nosso olhar clínico para o corpo humano. E é a partir do toque isso, permitindo que o terapeuta ele capte maiores informações daquela estrutura, porque você tá tocando. Então você vai sentir a contração e o relaxamento. Ali vai te dizer muitas coisas, o alongamento e o encurtamento. Se tem um encurtamento, como é que está esse encurtamento? E também o comportamento das fáscias, que lembre-se que a terapia podal, ela em um único tratamento, você tem o resultado logo no primeiro atendimento, justamente porque num único movimento você consegue atingir fáscias, músculos e a parte tendínea. Isso é maravilhoso, vai facilitar o nosso trabalho como massoterapeuta. Então, se você fizer tudo isso, vai te dar mais segurança. Se você tem mais segurança, você fideliza mais. E fidelizando mais, você aumenta a sua autoridade. Com isso, você passa a ser a referência onde você atua. E com isso, o seu faturamento aumenta. E realizando todos os sonhos, não só os seus, mas os sonhos do seu cliente também, em ter uma qualidade de vida melhor. Porque quem tem dor, ele não se importa em pagar um verdadeiro tratamento. Isso é importante a gente saber. Contudo, qual o melhor momento para uma avaliação? O que vocês acham? Qual o melhor momento para uma avaliação palpatória? Assim que o cliente chegar, podemos fazer o acolhimento dele. Como é que é o acolhimento de um paciente que chega? Você pode servir algo, você pode ter uma conversa saudável, explicar como é que é o seu tratamento para ele. Eu faço isso. Ele chega, eu já faço o acolhimento, sirvo algo para ele tomar e vou dizer como é que é o meu tratamento. Se for a primeira vez dele e se for as outras vezes, nunca é igual. O tratamento nunca é igual. Às vezes mudam, as dores mudam, os teus materiais mudam e você, como massoterapeuta, naquele momento também muda. Então, não existem protocolos, existem como vocês estão naquele momento. E dizer que você, massoterapeuta, trabalha com um compilado de técnicas que mexe com o tecido muscular, tendíneo, e tudo isso é feito com os pés. Depois, posiciona ele na maca e a partir daí começa a sua exploração. Então, é dessa forma, é esse o momento que você vai fazer a melhor avaliação palpatória. O cliente chega, você faz o acolhimento, serve algo para ele tomar, explica como é que é o seu tratamento, diz para ele, massoterapeuta, que você trabalha com um compilado de técnicas que mexe com o tecido muscular, o tecido tendíneo, e tudo isso você faz com os pés. Olha que maravilha. Depois, você posiciona ele na maca e a partir daí faz a sua exploração, os seus descobrimentos, avaliando, tocando, usando todos os seus sentidos que você possui. Isso é uma boa avaliação. O massoterapeuta, ele avalia usando as mãos e ele deve fazer o tratamento com os pés. Com o método da terapia podal, você utiliza o peso do seu corpo, é o peso do seu próprio corpo, os seus pés, que adquirem formas funcionais e eficazes, e terá um resultado ainda melhor, porque ele é um compilado de técnicas, e quando você faz a junção dessas técnicas, quando você faz um compilado de técnicas, e quando você faz a junção desses componentes, você
O resultado é logo no primeiro atendimento, mas você tem um resultado que não teria fazendo só com as mãos. Percebe isso? Porque a técnica da terapia podal, ela é profunda. Ela consegue, em um movimento, atingir o tecido muscular, o tecido tendíneo, as fáscias. Olha como é complexo e completo. Muito bom isso, né? Então, o massoterapeuta, ele avalia usando as mãos e deve fazer o tratamento utilizando os pés. Porque o método da terapia podal vai utilizar o peso do seu corpo e os seus pés, que adquirem formas funcionais para que cada vez que você toque numa estrutura, ele se molde com aquela estrutura. Isso é importante a gente saber no método da terapia podal. E assim, a gente deve se perguntar, e como nós podemos melhorar a nossa avaliação palpatória? Sempre a gente deve perguntar isso. Como podemos melhorar a nossa avaliação palpatória, para a gente ser cada vez mais exigente com nós mesmos, com relação a uma boa avaliação. E eu vou te dizer que é só passando pela experiência de pegar no paciente, de pegar no tecido, de utilizar todas as nossas, a nossa audição, ouvidos, tudo isso a gente vai usar na nossa avaliação palpatória. Enquanto vamos fazendo a avaliação palpatória, podemos verbalizar o que estamos sentindo para o nosso cliente, deixando ele mais seguro dos nossos movimentos. Isso é importante também, porque às vezes você passa um atendimento, vou falar, um atendimento, sem conversar com ele ou conversando coisas aleatórias. Mas se você prestar atenção no movimento e falar para ele, ele vai ficar mais seguro do que vocês estão fazendo naquele momento. Lembre-se, os pés, eles são maleáveis e podem adquirir formas funcionais. Praticar e se desafiar tornam você um massoterapeuta além do convencional. Isso é importante a gente saber. Então, nós vimos a importância de uma boa avaliação, de como a gente deve fazer com que a nossa avaliação ela se torne cada vez melhor. E eu, Alessandra Marcelino, criadora do método, né? Do método da terapia podal, que é um método que consiste em utilizar os pés como a sua principal ferramenta de trabalho. Esse método, ele tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, pontos da acupuntura e o alongamento do yoga. Isso é importante, muito importante saber. E a gente falou também que, embora a topografia, o formato e a proporção de cada pessoa, elas sejam únicos, a composição do corpo e as estruturas, elas são praticamente idênticas em todos os indivíduos. Palpar, ela significa examinar, explorar através do toque, porque é com as mãos que o massoterapeuta avalia e é com os pés que ele trata. Por quê? Porque a terapia podal, começamos e terminamos o tratamento com a mesma energia. Não cansamos nossas mãos, pois são músculos delicados. Quando nós usamos os pés, as alavancas são maiores, com a mesma pressão, a mesma intensidade. Palpar, a gente já viu que é um recurso indispensável, que permite que o terapeuta extraia as melhores informações das estruturas do corpo, como o tônus, a textura, os pontos de tensão, e é um recurso diagnóstico maravilhoso, visando o tratamento a ser aplicado. É uma arte. Avaliar é uma arte, e eu já tenho dito isso várias vezes
nas nossas conversas. Você, massoterapeuta, é um profissional de linha de frente, é um profissional muito importante. Por isso, a necessidade de avaliar cada pessoa que chega até você, é disposta a ser tratada por você. Isso é importante a gente saber, porque a importância de fazer uma boa avaliação palpatória não tem preço. Ela é uma experiência que envolve todos os nossos sentidos. Palpar, ela requer mãos e dedos receptivos, olhos abertos, ouvidos atentos. A respiração e a mente, ela também tem que estar tranquila. Então, você estando presente naquele momento é o que mais importa. Fazer uma avaliação, temos que estar presente. E massoterapeuta, enquanto você explora o território e a textura do corpo do seu cliente, fique atento a todas as ferramentas de sentido das quais você dispõe. Isso é a coisa mais linda, porque cada vez que você trata uma pessoa, você está tratando você mesmo. Eu sinto isso. É como um dar e receber. Porque é só dessa forma que você consegue extrair melhor a sua avaliação. Fazendo isso, você aumenta seu faturamento, aumenta a sua autoridade, fideliza, e o resultado é logo no primeiro atendimento. Isso eu tenho dito, porque se você não fizer uma boa avaliação, o tratamento ele não é direcionado. Não tem como ser. E você perde a oportunidade de passar por uma experiência incrível e, consequentemente, fidelizar o seu cliente, porque você também está sendo avaliado naquele momento. Sempre temos que pensar dessa forma. Avaliar é uma arte, mas quando você é avaliado, isso também muda bastante. Então, temos que ter critérios neste momento. E também falamos o como eu descobri que era descobrir, né, que é importante a avaliação palpatória. Nossa, a gente vai descobrindo isso porque a gente vai passando por isso. Porque essa é uma atitude que te leva a descobrir de onde vem a dor. Isso que me encanta. Isso que quando eu comecei a descobrir, eu comecei a ficar cada vez mais encantada. Nos ajuda a ter um raciocínio das estruturas, levando ao resultado de uma diminuição de dor logo no primeiro atendimento, porque você já sabe onde está a causa da dor. Isso é importante a gente saber. Enquanto a gente faz uma boa avaliação, a gente pode verbalizar aquilo que nós estamos sentindo para o cliente e também orientá-lo, deixando ele mais seguro nos nossos movimentos, tipo, olha, eu estou fazendo isso e depois eu vou fazer isso. Ou a importância daquele momento de acolhimento, de você falar para o seu cliente o como você trabalha. Essa é uma arte também, percebe? Que quando você fala como você trabalha, deixa o outro mais tranquilo do que simplesmente ir fazendo. Eu percebo isso. O quanto eu sou reconhecida por ser transparente, por dizer para as pessoas o que eu vou fazer para o meu paciente, para o meu cliente, o que eu vou fazer naquele momento. Isso é importante para ele e importante para mim. E nisso eu também posso dizer para ele o quanto ele pode melhorar. Até mesmo criando uma consciência é, da maneira que ele ficou até ali. Ele levou uma vida para estar com aquela dor. E ele precisa ser feito um tratamento para que ele melhore a dor dele naquele momento. Percebe o quanto é sutil essas descobertas? Eu acho incrível. A vantagem de uma boa avaliação palpatória é resgatar esse nosso olhar clínico, holístico para o corpo humano.
E é a partir do toque que a gente faz isso, permitindo que o massoterapeuta capte as melhores informações dessas estruturas mesmo. Como a contração, o relaxamento, o alongamento e o encurtamento, isso é importante. E cada vez que você traz isso para o teu consciente e para o consciente do seu cliente, você aumenta a sua segurança. Aumentando a sua segurança, você fideliza mais. Aumentando a sua fidelização, você aumenta a sua autoridade e passa a ser referência no seu mercado, na sua cidade, passa a ser referência, porque você se preocupa com o outro e faz uma boa avaliação e trata bem, né? Com isso, o seu faturamento vai aumentar também, significativamente. E fazendo com que o seu faturamento aumente, os seus sonhos são realizados. E eu diria que não só os seus sonhos, mas os sonhos dos seus clientes também, porque a dor é algo muito, muito incômodo para quem tem. E quem tem dor, ela não se preocupa com qual valor vai pagar para que essa dor seja diminuída, seja tratada. Tem clientes que a gente já vem de um ritmo de medicação, de tratamento e nada resolve. O toque, ele é poderoso. Então, vamos fazer da melhor forma possível para poder ajudar muito mais pessoas. É esse o meu maior desejo. Esse é o meu maior desejo. E também a gente falou sobre qual é o melhor momento para fazer uma boa avaliação. A gente já falou isso, né? E eu digo categoricamente para você que assim que o cliente chegar, a gente pode fazer um acolhimento com ele. Servir algo, ter uma conversa descontraída, explicar como é o seu tratamento, porque você vai utilizar um método da terapia podal, onde a pessoa ela tem que saber o que é. E você, massoterapeuta, cabe a você explicar o seu tratamento para aquele paciente, que você trabalha com um compilado de técnicas que mexe com o tecido muscular, tendíneo, e tudo isso você faz com os pés. Olha que lindo! Depois, posiciona ele na maca e a partir daí começa a sua exploração, porque é com as mãos que a gente avalia. E isso você não deve esquecer. E vem comigo que eu te ensino tudinho. Uau! O massoterapeuta, ele avalia com as mãos, isso aí a gente já está bem combinado. E deve fazer o tratamento com os pés, que é com o método da terapia podal, né? Que é um método que você utiliza o peso do seu próprio corpo e seus pés, que adquirem formas funcionais e terá um resultado ainda melhor, porque é um compilado de técnicas, e quando você faz uma junção desses componentes, você tem um resultado que não teria usando só as mãos, por exemplo. E é por isso que o resultado é logo no primeiro atendimento. Mas é logo no primeiro atendimento mesmo, porque você trabalha com tecidos muito, muito nobre, muscular, tendíneo e as faces também. E como podemos melhorar? Sempre, né? A gente sempre fala assim, ó, como que a gente pode melhorar? Como que eu posso melhorar o meu atendimento? Como é que eu posso melhorar a minha avaliação? Como eu posso melhorar? Nós sempre devemos se perguntar, sempre, como eu posso melhorar a minha carreira? Como eu posso melhorar ser um ser humano melhor? Como eu posso melhorar a minha avaliação, o meu tratamento? Isso é importante. E eu te digo, só passando pela experiência e trazendo o seu consciente, isso você vai melhorar muito, muito mesmo.
E, olha, eu espero que a nossa conversa de hoje possa motivar cada um a desenvolver a experiência de tratar uma pessoa com a terapia podal, que foi desenvolvida justamente para melhorar o que já era bom. Massagear é transformar vidas com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. Um abraço grande e até mais.